Há mais de 15 anos, elaboramos esse cruzamento de informações, esses estudos sobre as tendências e compartilhamos com a nossa rede, com os nossos pares, com os nossos colaboradores, no intuito de pensar o futuro. Eu acredito muito em estudar a tecnologia, em acompanhar as principais tendências, principalmente para que a gente possa inovar, pois a tecnologia é um dos principais motores da inovação. A tecnologia é um dos principais alicerces, a estrutura. Ela é uma ferramenta importantíssima para a inovação, principalmente inovação tecnológica. Ela é importante para tomar decisões estratégicas, para que possamos observar os sinais do futuro, para que possamos nos preparar melhor. E também importante para a eficiência. A gente se torna mais eficiente quando a gente automatiza, quando a gente usa a tecnologia para potencializar a nossa capacidade. Neste ano, vamos trazer 10 destaques baseados nas previsões das principais instituições de pesquisa, os principais institutos, e vamos apontar quais são os nossos destaques. Nós acompanhamos alguns institutos como o CBInsight, o CES, que é uma feira importante de tecnologia que acontece todo ano nos Estados Unidos, a Deloitte, Forbes, Gartner, Forrester, IDC, SU, né, Singularity University, Peter Diamond, Startups Insights, We Are Social, que acompanha mais a parte de impacto das redes sociais, o World Economic Forum e WGSN, que é especializada em comportamento. Pois bem, quais são os nossos top destaques para 2023 e além? Pessoas híbridas, a busca pelo melhor dos dois mundos, físico com digital. A integração destes mundos. Nunca foi tão importante, nunca foi tão relevante tratar deste tema. Super aplicativos e um novo olhar sobre as plataformas de mídia social, as chamadas redes sociais. A ascensão das experiências virtuais, o metaverso para todos os lugares, para além dos games, impactando diversas indústrias. O desbloqueio dos modelos de trabalho físico, digital e híbrido. Nós estamos também vivendo um momento de desbloqueios, de desbloqueio de crenças, né? Dos modelos que cada um entende que é o mais adequado para desempenhar a sua atividade, mas todos temos que ser flexíveis para que possamos construir um modelo que seja razoável, que tenha bom senso entre empregado e empregador. Também a inteligência artificial em todos os lugares. Essa é a sensação. A inteligência artificial promete realmente em 2023 provocar uma verdadeira disrupção, algo que era esperado há muitos anos, mas agora parece que ela veio para provocar mudanças disruptivas. Daqui a pouco mais a gente vai entender sobre isto. A ampliação da capacidade robótica, a evolução dos robôs, a infraestrutura nuvem, 5G, segurança e blockchain, que também é um tema super importante. Todas as principais organizações, sejam públicas ou privadas, colocaram segurança em pauta. A segurança está como principal ponto de atenção, não só dos líderes de tecnologia, mas também dos líderes de negócio. A tomada de decisão orientada a dados, os dados, a gente vem vendo esse movimento também crescente de empresas contratando especialistas em dados, se adequando à LGPD, provocando uma evolução na sua qualidade de dados e, com isso, também possibilitar o uso de outras tecnologias. Mas o dado é o pilar fundamental. E, por último, sustentabilidade e longevidade. Eu não vou prometer detalhar todas elas aqui, vou trazer alguns insights, algumas reflexões, porque ao longo da manhã várias delas estarão em pauta com os nossos convidados, que daqui a pouco eu começo explicando quem são. Vamos lá. Eu vou começar, então, falando sobre pessoas híbridas, a busca pelo melhor dos dois mundos, físico e digital. O We Are Social trouxe um dado bastante impactante que me chocou e eu acredito que vai chocar boa parte de vocês.
mais de 40% da sua vida é gasta pelo usuário típico de internet nos dispositivos e serviços conectados. Repito, um usuário típico de internet gasta mais de 40% da sua vida conectado a algum dispositivo, buscando algum tipo de serviço. Isso significa que a população mundial da internet gastou um total combinado de mais de 1,4 bilhão de anos de existência humana coletiva usando a internet em 2022. É muito impactante. E a outra consultoria, que é a WGSN, que estuda comportamento, ela traz também uma reflexão sobre as mudanças rápidas que a sociedade e na tecnologia, né, que vem causando um sentimento de apreensão e ansiedade, que tende a aumentar com a ascensão da internet de tudo, o que nos levará cada vez mais para uma existência sem fronteiras entre o físico e o digital. E esse sentimento tem nome, choque de futuro, como já disse Alvin Toffler. Na verdade, a necessidade de haver um equilíbrio entre o físico e o digital. E nesse mundo que a gente vive, que é uma rápida evolução, equilibrar essas necessidades de hoje com as exigências do amanhã passou a ser essencial, super importante. Por isso, eu convido a todos a acompanhar essas tendências e principalmente ficar atento a essa nova nomenclatura chamada Phygital, que é a combinação do digital com o físico, a integração dos mundos para proporcionar, na verdade, uma experiência online, uma experiência offline de qualidade e combinar as duas. Os super apps. Na verdade, os super aplicativos, eles já estão em uso há algum tempo e as pessoas nem se deram conta que passaram a exigir mais dos super aplicativos. É um novo olhar também sobre as mídias sociais, sobre as plataformas. Mas vamos falar sobre o super aplicativo, que é como explicar para vocês como se fosse um canivete suíço, com uma variedade de ferramentas e componentes que o usuário pode usar e remover conforme a sua necessidade. E também os super aplicativos estão em alta porque os usuários, especialmente a geração mais jovem, nascida na era dos smartphones, exigem experiências que priorizem dispositivos móveis e que sejam, além de ser poderosas, tem que ser fácil de usar. O Gartner espera que até 2027, mais de 50% da população global sejam usuários ativos dos super aplicativos. O conceito de super apps também será estendido para incluir experiências corporativas no nosso trabalho, como os desktop, os móveis mesmo, as experiências móveis com mobilidade, com esses devices que estão à nossa disposição, os tablets, notebooks e tudo mais, o fluxo do nosso trabalho e a colaboração, principalmente através de plataformas de mensagem. Então, eles vêm aí muito forte. Os super aplicativos certamente são transformadores. E também uma forma de explicar para vocês, eu acho que a maioria já conhece o WeChat, que é o super aplicativo chinês, né? Mas no Brasil temos alguns também, que é o Inter, o Mercado Pago, iFood, Magalu. Aliás, iFood, como eu imagino que a maioria de vocês, ou praticamente todos conheçam, é fácil de explicar também, à medida que quando tu usa o super aplicativo do iFood, além de tu chamar uma comida de um prato escolhido, tu acompanha o trajeto do motoboy que está fazendo a tua entrega, tu acompanha todo o trajeto, tu paga e também tu pode conversar com o motoboy. Então, tu conversa, tu paga, tu acompanha o trajeto e tu faz o pedido no mesmo super app, numa mesma plataforma. Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande evolução e eles são uma tendência de a gente cada vez mais consolidar em super aplicativos vários serviços, como uma plataforma. E eu queria destacar para vocês também que é um novo olhar sobre a plataforma de mídia social, porque temos que repensar como enxergamos, como vemos as plataformas de mídia social, porque, em última análise, o social é comportamento.
não um canal. E essas últimas tendências de usuário sugerem que cada uma das principais plataformas agora ocupam espaços funcionais e emocionais bastante diferentes na vida das pessoas. E eu vou citar um exemplo. A maioria dos usuários, por exemplo, trata o TikTok como um canal de entretenimento, mas o convite que eu faço para refletir aqui é que talvez faça mais sentido comparar o TikTok com plataformas de streaming como Netflix e Disney. Repito, o TikTok ela pode ser comparada com Netflix e Disney, porque o pessoal está estudando, né, as instituições, as pesquisas, por que o TikTok consegue manter tanto tempo de pessoas conectadas? É porque ele entrega conteúdo. Não é uma rede social, é muito mais que uma rede social. Então, é possível, é necessário também refazermos esta visão, repensarmos o olhar sobre as plataformas de redes sociais. Vamos para a ascensão das experiências virtuais, o metaverso para além dos games. O metaverso já está se consolidando, já está consolidado aí no mundo dos games, principalmente, mas as tecnologias como realidade aumentada e virtual estão transformando o metaverso de tecnologia especializada para uma ferramenta empresarial, potencialmente abrindo caminho para novos negócios, novos modelos de negócio. Então, na verdade, a próxima versão, a próxima onda da internet pode ser uma experiência virtual muito mais imersiva, porque o conceito do metaverso recebeu atenção renovada. Embora muitos dos seus elementos básicos, como realidade virtual aumentada ou transações de criptomoedas, estejam em construção há décadas, ao tornar a internet essencialmente um gêmeo virtual do mundo físico, essa transformação digital pode permitir novas maneiras de trabalhar, comprar coisas, aprender e socializar. Nenhuma empresa será proprietária ou dominará completamente o metaverso. E a corrida está para demarcar território dentro dele. Então, falando da força de trabalho, né, uma maior experiência, as empresas também estão buscando, através dessas tecnologias imersivas, como realidade virtual e aumentada, para fornecer experiências personalizadas de aprendizagem e colaboração que sejam intuitivas, simplificadas e escaláveis. Esse diagrama apresentado pelo World Economic Forum é um estudo sobre o impacto do metaverso nas mais diversas áreas da nossa economia. Então, a gente vai ver aí o metaverso saindo do ambiente do entretenimento, saindo do ambiente exclusivo do segmento de games, mas impactando vários setores da indústria. Assim também como algumas ferramentas de mídia social estão entrando, como o TikTok, como eu acabei de falar para vocês, entrando nessa parte de educação, de entrega de conteúdo. Vamos para a próxima. Desbloqueando os modelos de trabalho físico, digital e híbrido. Esse é o nosso quarto destaque. Eu falo em desbloqueio, eu gosto desta palavra, porque estamos vivendo essas discussões sobre o ideal modelo de trabalho, se é híbrido, se é presencial, se é online. E vamos debater por muito tempo ainda isso. Não existe um modelo único, precisamos entender as realidades de cada organização, de cada empregador, empregado, para se chegar a um bom termo. A Deloitte afirma que o local de trabalho ideal não é apenas um local físico ditado pela tradição. Ele veio com uma... Não veio, ele expande o direito e a necessidade, mas ele se propõe a ser um local onde o trabalho pode ser melhor executado. Eu achei muito interessante essa afirmação. E as organizações precisam desafiar os limites tradicionais e projetar ambientes físicos, digitais ou híbridos, mas principalmente aqueles que atendam às necessidades que são diversas do trabalho, respeitando preferências dos colaboradores, respeitando os meta-objetivos, como cultura, comunidade, trabalho em equipe. Na verdade, os trabalhadores podem, então, determinar quando, onde e como poderão realizar melhor o seu trabalho. Mas, claro,
dentro de diretrizes amplas destinadas a permitir e não restringir essas decisões. A tecnologia, na verdade, ela é uma ferramenta que contribui para tornar o trabalho melhor para os humanos e os humanos melhor no trabalho. E a tecnologia que apoia os humanos de inúmeras maneiras pode ajuda a promover novos comportamentos e também ajudar os trabalhadores a se tornarem versões melhores de si mesmos. As organizações dependem cada vez mais de trabalhadores não tradicionais para habilidades e atividades de alto valor e estrategicamente importantes. No entanto, suas estratégias e práticas de força de trabalho ainda não são projetadas ou ainda são projetadas para trabalhadores tradicionais. A gente precisa fazer essa virada de chave. É por isso que a gente aponta como uma tendência esse desbloqueio dos modelos. Todos nós precisamos sentar e entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos, qual é o modelo mais adequado para obter todos esses benefícios da força de trabalho. Principalmente buscando aí maior agilidade, escalabilidade dos negócios, acesso expandido a talentos e produtividade e principalmente desempenho aprimorado dos trabalhadores. Então a gente vai discutir ainda muito sobre isso. Todos os institutos, absolutamente todas as empresas vêm falando sobre o futuro do trabalho, sobre como que a tecnologia pode potencializar o ser humano e como que a gente pode conviver, construir um modelo que seja adequado, usando o bom senso. Vamos para a próxima tendência, que é sobre a inteligência artificial. Uma grande revolução é o que podemos esperar da inteligência artificial nos próximos anos, principalmente porque agora estamos tratando da IA generativa. Ela proporciona um avanço imensurável. Há muitos anos se esperava por esse movimento, por esta entrega da IA. A expectativa sempre foi além da capacidade dos modelos de negócio adaptados à tecnologia, daquilo que se entregou usando IA até então. Mas a partir deste ano, com o ChatGPT e outras tecnologias consideradas abertas, OpenIA, a tendência atual sugere novos recursos, ferramentas como chamada ChatGPT, que trata de texto, mas também tem Midjourney, Dali, que usam imagens e vídeos e que vão continuar potencializando nesse ano de 2023, acelerando, possibilitando que desenvolvedores tratam de avanço exponencial. Porque os usuários, por que explodiu esse tema nas últimas semanas, nos últimos 30 dias? Porque o usuário percebeu esse grande benefício. Porque o usuário está usando diretamente com a tecnologia. Não é um programador que está contando para o usuário, mas é o usuário que está tendo essa experiência. Então, a gente está tendo, por enquanto, a entrega de texto, mas logo teremos essas experiências com vídeos, com imagens, que já está entregando, na verdade, né? Mas com um avanço que vai acontecer em 2023, nós estamos, inevitavelmente, uma grande perturbação provocada por essa tecnologia, um grande impacto em várias profissões. Segundo o relatório de tendências do We Are Social, a IA generativa começará a remodelar o relacionamento de todos com a conectividade também nos próximos meses. E como essas ferramentas tornando mais fácil, qualquer um pode criar. Então, na verdade, tu pode criar obras de arte, criação de textos. Enfim, a criatividade se torna quase que sem limites. Então, podemos redefinir a forma como caracterizamos a criatividade. E nós temos também mais de 95 startups usando inteligência artificial para criar, editar conteúdo digital, desde automatizar a criação de vídeos personalizados, até possibilitar novas experiências virtuais de clientes. Essas startups estão usando IA para ajudar marcas e varejistas a criar modelos digitais altamente envolventes em grande escala. Peter Diamond fala que
haverá dois tipos de empresa no final desta década: aquelas que estão usando totalmente IA e aquelas que estão fora do mercado. E os modelos de negócios estão prestes também a mudar em todos os setores, porque a tecnologia está impulsionando o uso generalizado da inteligência artificial em todos os lugares. Então é importante saber que temos que estar conectados, entendendo dessa tecnologia. Eu estava vendo hoje notícias que rodam sobre esta temática e chama atenção sobre o tema, principalmente ChatGPT. Sem dúvida é a tecnologia mais quente para 2023. E recentemente a Microsoft investiu mais de 10 bilhões de dólares. E a gente vê também um movimento acontecendo na indústria, né? A volta, hoje, Bill Gates está dedicando 10% do seu tempo para discutir o uso dessa tecnologia, discutir soluções. Então, ele voltou para a empresa para discutir, para avaliar o impacto dessa tecnologia. A gente vê também os fundadores do Google voltando para a prancheta, voltando para a instituição, voltando para a sua organização, porque já foi aí considerado uma grande ameaça para o atual posicionamento do Google. A AWS também fazendo investimentos. Enfim, ChatGPT é o tema do momento, é o tema mais quente, por isso que eu não vou me alongar aqui. A gente vai ter um debate daqui a pouco mais. A gente vai encerrar esse webinar falando sobre esta temática. A ampliação da capacidade robótica. As tendências emergentes de robóticas tendem a crescer também, estão crescendo, principalmente pela demanda por automação industrial, digitalização e sustentabilidade. Veículos guiados automaticamente, robôs móveis autônomos, automatizando o manuseio de materiais em armazéns. Por outro lado, também os cobots executando tarefas de pagar e colocar ao lado dos humanos nas operações de fabricação. O setor de robótica também verá uma grande atividade, um grande movimento de investimento em drones, robôs humanoides, segurança cibernética, enfim, os robôs também recebendo uma guinada, aí, tendo uma aceleração na sua utilização, muitas indústrias investindo em robôs. E a ascensão da robótica humanoide versus mobilidade, aí nós temos os robôs humanoides e os avatares que estão chegando, os carros autônomos e os carros voadores, redefinindo as viagens humanas, tornando-as mais rápidas, baratas, a entrega sob demanda, a produção dando origem à economia instantânea das coisas. E aí eu gostaria de destacar aí as 10 principais tendências quando se fala em robótica, que são os robôs móveis e autônomos, a robótica inteligente, os cobôs, a robótica como serviço, a robótica cibersegurança, os drones, a internet das coisas robótica, os robôs humanoides, os veículos guiados automaticamente e os robôs assistidos. Infraestrutura nuvem em 5G. Bom, essa é uma tendência que se fala já há alguns anos, né? Principalmente o potencial que a 5G tem quando combinado com a nuvem, trazendo mais infraestrutura, potencializando muito o acesso aos dados, transformando a conectividade. A tecnologia permite velocidade de transferência de dados até 10 vezes mais rápidas, com menor latência e também com maior capacidade de rede. Como resultado, o 5G cria uma tremenda oportunidade para vários setores, mas também prepara terreno para discussões em larga escala. O 5G será essencialmente importante para o uso da internet das coisas, que a gente acabou de comentar, né? Aumentando com os pequenos sensores as possibilidades, o número de dispositivos que podem usar 5G para transmitir grandes quantidades de dados em tempo real. Deve crescer isso de um mercado de 11 bilhões em 2020 para 27 bilhões em 2025. A Deloitte afirma que se espera que a próxima migração para as redes centrais autônomas 5G permita maior densidade, confiabilidade e latência dos dispositivos, abrindo portas para os aplicativos empresariais avançados. Aquilo que a gente falou dos super apps, dos aplicativos, com a velocidade do 5G, combinado com a nuvem, a gente tem um acesso muito rápido, quase que instantâneo.
Vocês conseguem imaginar o quanto isso impacta nos negócios, nas nossas rotinas, nas nossas atividades, na nossa organização? Eu convido a gente para pensar sobre este tema. E segurança da informação e blockchain. Segurança também, como eu já comentei, está na agenda dos principais líderes, é a grande preocupação dos líderes de tecnologia, mas também dos líderes de negócio. À medida que o mundo se torna mais interconectado digitalmente, manter a cibersegurança vai se tornar cada vez mais difícil. As ferramentas digitais estão cada vez mais sendo conectadas na infraestrutura física e protegendo adequadamente sistemas críticos, cujo resultado é essencial. Mas as organizações vão ter que fazer mais, vão ter que usar o aprendizado de máquina, a inteligência artificial para melhor medir e reportar o risco cibernético à medida que se confrontam com as questões associadas à proliferação de dispositivos portáteis, virtuais, conectados, que estão presentes nas cidades inteligentes, principalmente potencializado pela internet das coisas. O foco em leis de privacidade, os ataques de ransomware, sistemas cyberfísicos estão impulsionando as prioridades dos líderes de risco e segurança, e a cibersegurança, então, foi caracterizado novamente no World Economic Forum como uma ameaça global que exige uma resposta global. A segurança cibernética foi um dos principais tópicos de discussão da reunião anual do Fórum Econômico Mundial 2023 em Davos, na Suíça, que aconteceu recentemente. Especialistas alertaram que os ataques cibernéticos estão aumentando em sofisticação e frequência. E esta sim é uma ameaça global e exige uma resposta global, segundo o secretário-geral da Interpol. We Are Social fala sobre a identidade autossoberana, a próxima onda de inovação em blockchain. Com preocupações contínuas sobre segurança e privacidade online, a capacidade de possuir, gerenciar e usar a nossa identidade digital é cada vez mais importante. A identidade autossoberana promete tornar isso possível, permitindo que indivíduos criem a sua própria identidade online segura e que podem usar de toda forma, buscando, através de toda essa gama de serviços que são ofertados, através de todos esses dispositivos que são conectados, se identificando com segurança. Então, essa é a 8ª tendência. A gente já está encaminhando para o final dos nossos destaques. Vamos tratar do tema dos dados, né? Tomada de decisão orientada a dados. O IDC prevê que para 2028, as empresas de crescimento mais rápido da América Latina serão aquelas com capacidade de implementar e usar a visão artificial como um recurso inerente a qualquer novo produto ou processo. Existe uma grande oportunidade para as indústrias do Digital First na área do varejo, entretenimento e manufatura. Na verdade, a gente vê esse avanço, cada vez mais as organizações investindo em dados para se tornarem organizações orientadas a dados, mas também as pessoas investindo nos skills analytics para que se tornem pessoas orientadas a dados, para que melhorem o seu desempenho, para que melhorem as oportunidades da sua evolução pessoal e profissional. A Deloitte afirma que a negociação de dados do trabalhador, à medida que as organizações continuam a expandir os dados dos trabalhadores, que coletam dados sobre comportamento, sobre comunicações, sobre conexões sociais e até mesmo olhando as questões da sua usabilidade das ferramentas de trabalho, por exemplo, como pressiona teclas, os cliques dos mouse. Está surgindo uma negociação sobre quem controla esses dados e como eles são usados. A chave para o sucesso é encontrar a maneira de usar esses dados dos trabalhadores e o que beneficia, o que pode beneficiar tanto as organizações quanto os próprios colaboradores, mesmo que tenha que se ter um repensar das regulamentações. A gente precisa evoluir com essas regulamentações. Eu acho que a LGPD está tratando disso. Hoje a gente tem aí a LGPD também na pauta das principais organizações, as adequações, né, que estão aí sujeitas à lei, que prevê, inclusive, o profissional chamado encarregado de dados que está sendo providenciado. A maioria das empresas já definiram.
Então, segundo a Forbes, também eu queria finalizar essa tendência falando das principais tendências de dados e análises a serem observadas em 2023. Dados como serviço, análise aumentada, operações de dados e observabilidade, salas limpas de dados, geração de dados sintéticos, a malha de dados e dados ESG. Sem dúvida nenhuma, tem um caminhão de oportunidades, uma série de oportunidades que está na mesa à disposição de quem quer se servir, de quem quer se preparar, de quem quer tornar a sua organização mais tecnológica, mais preparada para usar a tecnologia. A gente precisa principalmente de infraestrutura e dados. Sem os dados, você não consegue usar as outras tecnologias que têm um grande potencial, principalmente a inteligência artificial, que já começou a brilhar em 2023. E para encerrar, vamos falar sobre a sustentabilidade e longevidade. Longevidade que vem impactando aí principalmente o setor de saúde, né? As empresas, as startups investindo muito, buscando tecnologias mais sustentáveis. Muitos, se não a maioria de nós, somos viciados em tecnologia, como nossos smartphones, nossos tablets e computadores. Mas de onde vêm os componentes para fabricar todos esses gadgets favoritos? As pessoas estão passando mais sobre a origem, estão pensando, avaliando, né, mais sobre a origem desses componentes e tratando de entender como isso é construído. Estamos também usando serviços de nuvem como Netflix e Spotify, que consomem muita energia. Também está nos grupos de estudos sobre a questão da sustentabilidade, como que a gente pode reduzir esse impacto no consumo de energia. Também entender de onde vêm esses componentes, pensando na sustentabilidade. Em 2023, vamos ver um esforço contínuo para tornar as cadeias de suprimentos mais transparentes, pois os consumidores exigem que os produtos e serviços nos quais investem sejam energicamente eficientes e apoiados por tecnologias mais sustentáveis. Entre os destaques da consultoria CB Insight, faz uma ampla abordagem sobre a saúde. A sua primeira fala sobre a imortalidade como um serviço. Segundo a consultoria, os humanos fantasiam sobre tempos de vida extremos há milênios, né? Mas a busca milenar agora está atraindo um novo interesse de startups e empresas de tecnologia, armadas com ferramentas de inteligência artificial cada vez mais poderosas, cada vez mais com um potencial gigantesco, uma capacidade crescente de analisar e manipular a genética. Cada vez mais empresas de tecnologia estão tentando vender longevidade. As empresas estão enfrentando o desafio da longevidade de várias direções diferentes, incluindo, por exemplo, mexer com processos celulares, a regeneração de partes do corpo, a descoberta das drogas, suplementos anti-envelhecimento. Não estou falando de cosméticos, né, sem foco em cosméticos, mas há um avanço, grande avanço no desenvolvimento desses suplementos que são anti-envelhecimento. Bom, então eram esses os destaques. Eu vou revisar aqui, para quem não está conectado desde o início, os destaques que a gente trouxe a partir do cruzamento de várias tendências apontadas por esses todos os institutos, essas empresas especializadas em tecnologia, gestão, inovação, principalmente tendências tecnológicas. A partir do cruzamento de mais de 100 tendências apontadas por essas instituições, nós cruzamos e apresentamos aí os nossos destaques. Pessoas híbridas, a busca pelo melhor dos dois mundos, físico e digital. Super aplicativos, é um novo olhar para as plataformas de mídia social. A ascensão das experiências virtuais, metaverso para além dos games, o desbloqueio dos modelos de trabalho físico, digital e híbrido, a inteligência artificial em todos os lugares, a ampliação da capacidade robótica, a infraestrutura, a combinação da nuvem com 5G, a segurança e blockchain, a tomada de decisão orientada a dados e, principalmente, para encerrar, a sustentabilidade e longevidade. Muito obrigado, espero que tenham aproveitado
esse conteúdo. Eu fico à disposição para compartilhar, para que a gente debata sobre esses temas. Acho que cada um deles merece várias horas de discussões, mas a ideia aqui era trazer alguns insights para vocês.